Deus. Amém. Boa noite, igreja. Pode acender as luzes para a gente, por favor? Isso, acende aí rapidinho para a gente. Agora sim. Boa noite para os casais. É uma satisfação imensa ter vocês aqui nessa noite. Amém? Depois de um longo período, devido à pandemia, nós não nos reunimos como hoje, e por sinal, em grande quantidade. Amém? Obrigado. Aleluia. Isso. Eu queria só, esse casal de jovens, arreda a cadeira de vocês só um pouco para frente. Deixaram um vão aí nesse... Isso, tá ótimo. Aí tá bom. Amém. Glória a Deus. Amados, feche os seus olhos. Essa é uma noite especial, uma noite a qual Deus vai estar abençoando o seu casamento, abençoando o nosso casamento, abençoando as nossas vidas. Feche os seus olhos. Deus querido, Deus amado, Pai, obrigado por essa noite maravilhosa, Pai, na Tua presença. Senhor, estamos aqui em casal, estamos aqui, Senhor, meu Pai, como a base da família. Pai querido, que essa noite venha continuar sendo uma noite edificante sobre cada um, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Aleluia. Nessa noite nós vamos tratar de algo muito importante, um assunto que é a minha família no altar de Deus. E quando se fala dentro desse propósito, se fala justamente do casal, se fala do homem, se fala da mulher, que é a base da família. Amém? Nessa reunião a gente vai... Pastor, o que o senhor vai falar nessa noite? O senhor vai trazer algo mirabolante, algo novo? Não vai trazer nada novo, irmãos. Nós vamos apenas lembrar aqui alguns assuntos relevantes na vida do casal, no casamento. E algumas atitudes, algumas práticas que eu e você precisamos ter. Amém? E para isso nós vamos estar lendo em 1 Timóteo, capítulo 3. Abra sua Bíblia ou seu aplicativo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e o 4. Aleluia. Quem está feliz nessa noite, diga amém. Amém. Quem está alegre de estar do lado da companheira nessa noite, fala amém. Quem está alegre de estar do lado do companheiro nessa noite, fala amém. O amém não saiu tão forte, mas amém. Quem achou? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2 e 4. Alguém lê para mim em voz alta. Amém? Olha só o que o versículo 2 diz. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Verso 3. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro.
O bispo deve também governar bem a sua própria casa, sabendo educar seus filhos a lhes serem submissos com todo o respeito. Amados, essa palavra aqui, ela é uma palavra para os bispos da igreja, mas é uma palavra importante e que é fundamental na vida do homem. Amém? Todo homem, que ele é um homem, que ele quer ter a família dele no altar do Senhor, precisa ter essas características, precisa ter esses princípios. São características de um bispo, mas também são características de um homem de Deus, de um marido de Deus. É fundamental que seja irrepreensível marido de uma só mulher. Esposa, você que está aqui nessa noite, você deseja que o seu marido seja somente seu? Sim ou não? Sim. Isso é uma qualidade importante? O que vocês acham? Importantíssimo. Vocês gostariam que ele tivesse domínio próprio? Quem gostaria, fala amém. Não precisa ficar com medo dele não, é só não olhar para ele, fala olhando para mim. Amém? Você gostaria que ele fosse irrepreensível? Alguém que as pessoas olhassem e falassem, aquele ali é um homem de Deus. Qual das irmãs que estão aqui gostaria que isso acontecesse? Fala amém. Não deve ser apegado ao vinho. E continua dizendo, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. Esposa, você que está aqui, gostaria que seu marido tivesse essas características? Quem quer falar amém? Isso é profético, irmãos. Se você está entendendo o que está acontecendo aqui, agarra isso. Quem gostaria dessas características na vida do seu marido, diga amém. Amém. Lá no versículo 11, acompanhe aí. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Homens, vocês gostariam que as esposas de vocês fossem uma esposa que te respeitasse aonde quer que fosse, do lado de quem que fosse e a todo momento? Vocês gostariam disso? Sim ou não? Você, marido que está aqui nessa noite, gostaria de ter o respeito da sua mulher a todo momento, na sua presença ou na sua ausência? Sim ou não? Amém. Irmãos, é importante, as irmãs, é importante o respeitar o marido, não só na presença, como na ausência. E eu tenho certeza que o marido releva muito mais isso de importância do que você mesmo. Irmãos, e quando fala aqui a respeito disso, a respeito desses princípios, essas qualidades são qualidades que existem na vida de um homem e qualidades que existem na vida de uma mulher que estão dentro dos princípios de Deus. Amém? Pastor, o tema é a minha casa ou a minha família no altar de Deus. Se você quer, meu irmão e minha irmã, que a sua casa, a sua família, o seu casamento esteja no altar de Deus, você precisa desses princípios. O homem precisa desses princípios. A mulher precisa desses princípios. Se você nunca analisou, você precisa analisar esses princípios. Todo homem, ou melhor, todo casamento e toda família, a qual deseja que esteja no altar do Senhor, precisa ter uma coisa em comum. Precisa ter Jesus no centro deste casamento. Irmãos, é impossível
ouça bem, é impossível que a sua vida conjugal, é impossível que a sua família esteja no altar de Deus se Jesus não estiver regendo a sua casa, se Jesus não estiver regendo a sua família. E quando eu falo regendo, quer dizer direcionando, não significa você ser religioso. Porque um religioso, ele diz que Jesus está no centro da casa e no centro da família. Mas os princípios passam de longe. Quando nós analisamos, ou quando vamos analisar os princípios na vida do homem ou na vida da mulher, são princípios que não estão condizendo ou de acordo com aquilo que dizem. Eles estão fora desses princípios. Por que não religioso, pastor? Porque tem pessoas que não são convertidas, mas ainda assim eles possuem ou aderem aos princípios de Cristo dentro do casamento, como alguns religiosos não fazem. Por quê? Porque quando se fala em um casamento de Deus, no altar de Deus, se fala de um casamento segundo a vontade do Pai, e um casamento aonde ele está no centro. Fala comigo, Jesus precisa estar no centro. Irmãos, e aqui acontece algo importante. No casamento, não é apenas uma opinião, são duas opiniões. É você e a sua esposa, e é você e o seu marido. Quando se fala a respeito desses princípios, quando se fala a respeito de Jesus estar no centro do seu casamento, precisa ser uma decisão tomada pelos dois. Dá uma olhadinha aí no seu marido, dá uma olhada na sua esposa. Olha dentro dos olhos dela. Tanto você quanto ele precisam estar em comum acordo em que Jesus seja o centro da família de vocês, do casamento de vocês. Pastor, mas como assim? Irmãos, pode ser que o marido não queira que Jesus esteja dirigindo o casamento. Ele quer tomar o controle do casamento. Existem alguns momentos que a esposa não quer que Jesus direcione o seu casamento, mas ela quer tomar a rédea do casamento. Irmãos, e quando isso acontece, é impossível a sua vida familiar, a sua família, estar no altar de Deus, porque Jesus não está no centro dele. E a primeira coisa, a primeira atitude que você precisa ter, é que ambos precisam compartilhar o desejo de que não ele ou não ela direcione o seu casamento, mas que Deus direcione todos os seus caminhos. Amém? Nessa noite você vai virar para sua esposa e vira para ela, você marido, você esposa, olha bem dentro dos olhos desse homem, dessa mulher aí. Eu não sei por que alguns não conseguem olhar. Olha fixado aí, irmãos. Não é para olhar para mim, é para você olhar para sua esposa e olhar dentro dos olhos do seu marido. Quando você estava namorando, você adentrava dentro desses olhos aí e não queria sair mais. Se tem um momento que você tem que ser assim, é agora. Homem, olhando para sua esposa, fala para ela o seguinte: olha, esposa, eu não quero mais estar na direção do nosso casamento, mas eu quero que Deus esteja. Agora você, mulher, marido, mais forte, marido, eu não quero mais estar na direção do nosso casamento, mas eu quero que Deus esteja.
Glória a Deus. Amém? Irmãos, essa é a primeira atitude, essa é a primeira decisão que vocês precisam estar em comum acordo. Vocês disseram isso um para o outro, porque eu repeti para vocês dizerem. Alguns falaram de fato, de coração, outros da boca para fora. Irmãos, é importante que você entenda isso nessa noite. Se vocês não estiverem em comum acordo em compartilhar o casamento de vocês, aonde Deus esteja no controle, a sua família jamais estará no altar de Deus. E essa é uma palavra pesada, irmãos, porque jamais é muito tempo. Porque é uma decisão que vocês têm que tomar em comum acordo. Amém? Pessoal, eu queria pedir um copo de água aqui em cima, pode ser? A garganta aqui já secou. Amém, pessoal? Olha só. Josué Gonçalves, ele diz o seguinte, que um casamento, ele não vem pronto, mas ele se constrói. Amém? Um casamento, ele não vem pronto, ele se constrói. E uma ideia errônea que as pessoas têm é que quando se fala num casamento no altar de Deus, está se falando de um casamento perfeito. Irmão, o seu casamento, ele nunca vai ser perfeito. O nosso casamento nunca vai ser perfeito. Pastor, o que o senhor está dizendo? Dá uma olhadinha para o seu marido aí. Culto de casais é bom por causa disso. Dá uma olhadinha para ele aí. Esse amado irmão, ele é perfeito? Irmã, pode responder alto. Ele é perfeito? É. Os maridos estão balançando a cabeça aqui. As mulheres, ele é perfeito, irmãs? É. Quando o sangue ferve, irmão, quando fala que não é para falar, a perfeição aparece ou não aparece? Dá uma olhadinha, homem, para essa mulher aí. Essa mulher é perfeita, irmão? Não. O que é o casamento? O casamento, você... Amém, pastor. Salvou a pátria. Está gelada não, né? Se estiver gelada, trinca aqui. Irmãos, olha só. O casamento, você pega um homem imperfeito e une com uma mulher imperfeita. Imperfeito com imperfeito dá o quê, irmão? Daqui eu escutei, bagunça. Não é bagunça. Não é bagunça. Imperfeição, imperfeito com imperfeito é imperfeito. Não é porque você casou, meu irmão ou minha irmã, que você vai se tornar perfeita ou perfeito. O seu casamento não é perfeito. E quando eu digo isso, eu digo que ele não está pronto. Você está construindo o seu casamento. Você está construindo a sua vida a dois. Amém? E nessa caminhada, é importante, é necessário que Deus esteja no controle. Você já viu aquelas viagens que você faz e você sabe quem que é o motorista? E quando o motorista é responsável, o motorista que não bebe, o motorista nota 10, você vai numa van, vai no ônibus, você fecha o olho e vai dormindo tranquilo naquela viagem? Quem já passou por isso? Fala amém. Agora, quem já passou pela situação de você ter na frente um motorista, o camarada tem fama de ter batido o ônibus, de ter capotado o carro, o cara está cheirando a álcool, você dorme tranquilo nesse ônibus, irmão? Você dorme tranquilo nesse carro?
Quem já passou por essa situação? Levanta a mão. Então você entende o que eu estou dizendo. Irmão, quando Deus não está no controle do seu casamento ou da sua vida familiar, a sua família não está no altar de Deus. E como diria o nosso amigo ali, vai dar bagunça. Vai dar problema. Abra sua Bíblia em Gênesis 2:24. Acompanhe aí. Gênesis 2:24. Eu estou com um problema aqui porque eu trouxe o celular e esqueci que eu ia usar a Bíblia. Vamos lá. Gênesis 2:24. Quem achou, fala amém. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma só. Fala comigo, uma só carne. Todo homem deve se comportar como homem no casamento. Repete comigo, os homens. Todo homem, mais forte, todo homem deve se comportar como homem no casamento. Amém? Irmãos, aqui está um dos primeiros princípios dado ao homem, pelo menos na vida conjugal. Um homem, de fato, ser homem. Pastor, como assim um homem ser homem? O cara já não é homem? Isso, ele é homem. Só que ele é um homem que vive na dependência da mãe, na dependência do pai, ou na dependência de algum responsável. A partir do momento, irmão, que você toma uma mulher e você se casa com ela, você deixa de ser dependente e você começa a ter pessoas dependendo de você. Amém? Um homem, quando ele se casa, ele começa a ter responsabilidades. Ele já não depende de alguém, alguém vai depender dele. Porque uma família foi constituída. Quando Deus fala para o homem, olha, deixa sua mãe, deixa seu pai, deixa sua casa, Deus está dizendo, oi, você vai deixar de ser dependente e vai começar a ter pessoas dependendo de você. Quando você se casar, se unir a uma mulher, você vai deixar de querer a responsabilidade na mão de outro e vai começar a ser responsável. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Para uma família estar no altar de Deus, o homem precisa assumir o papel de um homem e agir como homem. Irmãos, algumas décadas atrás, para quem é mais velho, ou quem lê jornal, né, pela internet, lembra ou sabe que algumas décadas atrás, era normal o homem trabalhar, e o que a mulher fazia? Cuidava do quê? Cuidava da casa, cuidava dos filhos, não é isso? Algumas décadas atrás, hoje, algumas mulheres trabalham, sim ou não? Sim. Irmãos, e aqui eu trago algo dentro dessa palavra. Quando um homem, ele precisa agir como homem, pastor, o que o senhor vai dizer? O senhor vai dizer que o homem tem que trabalhar e a mulher tem que ficar em casa? Não. Mas eu vou dizer o seguinte, que é responsabilidade do homem ser o provedor da casa. Amém? Irmãos, hoje em dia, há algumas décadas atrás, como eu disse, o homem trabalhava e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Mas vamos trazer para hoje, para que você entenda o que eu quero dizer. Um homem de família hoje, ganhando um salário mínimo, 1.000 e poucos reais, ganhando um salário mínimo, o camarada vai pagar
R$ 500 de aluguel. Já foi metade do salário, ou quase a metade do salário. O camarada paga água, paga luz, paga gás, paga internet. Irmão, se por muita misericórdia, se ele conseguir, ele vai fazer uma compra. É verdade ou é mentira? Um pacote de arroz hoje está R$ 25, irmãos. Amém? Pastor, o que o senhor acha? A mulher precisa trabalhar? Irmãos, se a mulher, se o homem, quem que é o provedor da casa? A mulher ou o homem? A mulher é o quê? Auxiliadora. O que é uma auxiliadora? Uma ajudadora. É quem auxilia. O homem é provedor. A obrigação do homem, quem é obrigado a pagar água, pagar a luz, pagar aluguel, fazer compra, é obrigação de quem? É minha, que sou homem. É sua, que é homem. Amém? Amém? Pastor, todo mundo está cansado de saber disso. Saber, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é obrigação. Irmãos, mas no exemplo que eu estou dando aqui, um marido ganhando salário mínimo, presta atenção. Hoje ele consegue fazer o quê? Fala comigo, sobreviver. Só isso. Irmãos, e sabe o que Deus tem para mim e para você quando Ele está no centro, quando Ele está direcionando o nosso casamento? Quando não sou eu, nem a minha esposa direcionando, nem você, nem a sua esposa, mas é Ele direcionando, sabe o que Ele tem para você? Ele não quer apenas que você sobreviva, mas Ele quer que você progrida. Ele quer que haja uma progressão na sua vida familiar, financeira, ministerial, profissional, acadêmica e o que mais for. Amém? Então uma mulher precisa trabalhar, pastor. Se for uma mulher sábia, e ela sabe que para ir para frente, e o homem já gastou todos os seus recursos e não tem mais o que fazer, o que essa mulher vai fazer? O que vocês acham? Vai trabalhar, vai procurar ajudar o marido. Amém? Mas irmão, ela é obrigada a fazer isso? Vou perguntar, me responda. Ela é obrigada a fazer isso? Não, porque ela não é provedora. Provedora é eu e você que somos homens. Ela só é ajudadora. Amém? Quando eu falo uma mulher sábia, porque uma mulher sábia, se ela analisa bem a família, ela vai fazer de tudo para que aquela família vá para frente. Não volte para trás nem fique estagnado. Irmãos, Deus não quer que você apenas viva uma vida conjugal, uma vida familiar, aonde você paga as suas contas e tem o que comer. Deus, Ele quer que você vá além disso. Amém? Ele tem muito mais para você, irmão. Mas você precisa entender nessa noite que Ele tem que estar no centro. Ele tem que estar no centro do seu casamento. Quando você direciona a sua vida, dá errado. O seu casamento dá errado. Quando a mulher direciona, dá errado. Quando o homem direciona, dá errado. Amém? Dá errado. O homem é provedor, a mulher auxilia. Amém? Irmão, e o peso maior, a responsabilidade maior no casamento é de quem? Fala comigo, do homem. Se você não sabia, fique sabendo essa noite. O maior peso é sobre mim e sobre você. Deus, Ele fala para a gente tratar as nossas esposas como Cristo tratou a igreja. E Deus, Ele traz em Gênesis, olha, homem, saia da sua casa, saia da asa da sua mãe e do seu pai e seja responsável. Ele deixa claro isso daqui. Amém? Amém? Ele deixa claro.
Muito claro. Pastor, mas a minha mulher, ela não quer trabalhar. Se ela não quer trabalhar, o que você vai fazer? Fala comigo, nada. Os homens falam nada. Porque ela não é obrigada. Amém? Mas pastor, se ela não me auxilia, se ela não me ajuda, a gente vai comer arroz. Então vocês vão comer arroz. Amém? Porque tem mulher, irmão, que ela é o seguinte: marido, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E o cara já esgotou tudo que tinha de esgotar, já secou tudo que tinha de secar. Tem mais recurso, irmão? Não tem. Por isso que eu digo, quando a mulher é sábia, a mulher sabe o que ela faz. Ela edifica sua casa. E nesse caso aqui, ela edifica de várias maneiras, mas nesse caso aqui, auxiliando o seu marido. Amém? Amém? Auxiliando o seu marido. Irmãos, quando eu falo que a esposa ela deve ser auxiliadora do marido, presta bastante atenção os homens e presta bastante atenção as mulheres. Quando eu falo isso, irmão, não quer dizer que você vai pegar a sua esposa e vai falar: olha, o pastor Ulisses pregou e você, como mulher sábia, precisa auxiliar aqui em casa. É o seguinte: eu pago a água, você paga a luz. Eu pago a compra e você paga o aluguel. Irmão, presta atenção. Não é isso. Presta atenção. Sabe quando a mulher ela tem que auxiliar o marido em casa, irmãos? É quando o marido já usou todos os recursos que ele tinha. Ele não tem mais recurso, presta atenção. Ele não tem mais recurso. Se for necessário, aí a mulher ajuda. Amém? As mulheres que estão me compreendendo, digam amém. Amém? Aí é que as mulheres ajudam. Pastora, minha mulher gosta de trabalhar. Glória a Deus, irmão. Pastor, minha mulher gosta de me ajudar. Glória a Deus, irmão. Mas presta atenção, o peso maior é sobre a vida do homem. Por que acontece de numa casa a mulher querer mandar no marido? E tem marido que abaixa a crista. Por quê? Porque há uma inversão de valores hoje em dia. Ao invés do marido suportar a carga maior, as mulheres querem suportar essa carga. Homens, você sabe o que acontece com isso? Tem uma palavra que fala o seguinte: a quem muito é dado, muito é requerido. O líder, ele tem maior responsabilidade dentro da casa, sim ou não? Sim ou não? Sim. Se você, homem, transfere a sua responsabilidade de líder para sua mulher, quem vai liderar naquela casa é a sua mulher, não é você. Aí você vai ter que abaixar sua crista quando ela falar. Porque ela vai falar e vai falar com razão. Porque ela assumiu um peso sobre as costas dela, sobre a cabeça dela, que não é dela, é sua. É seu. Vocês estão me compreendendo isso? Estão me compreendendo essa noite, melhor dizendo? Amém? Pastor, minha esposa pode me ajudar? Pode. Mas ela tem que assumir a minha carga, pastor? Não, a sua carga é sua. Se você quer continuar sendo autoridade naquela casa, se você quer ser o líder daquela casa, a voz ativa, não é porque você é o homem, não é porque você é o cara, não é porque você é o macho, não. É porque você assume a carga maior daquela casa. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, é complicado. Aí tem uns camaradas que aparecem por aí. Pastor, igual o caso que eu falei aqui. Pastor, lá em casa é o seguinte, tudo é dividido. Eu pago metade, a minha esposa paga metade. Irmão, se você paga metade, esgotou todos os seus recursos, amém. Agora, se você paga metade para sobrar para você e jogar carga em cima da sua mulher, isso é problema para a sua vida, irmão. É problema, porque ela vai levantar a voz com você e você não vai ter argumento. Até hoje você não observou e não notou isso.
Mas por que a minha mulher age desse jeito? Por que a minha mulher fala comigo desse jeito? Eu falei que a respeito de respeito das mulheres em Timóteo. Por que não há respeito? Não há respeito porque você passou uma carga que não era dela. Irmão, olha só, diga de passagem, homens. Mulher, se você passa a sua carga para ela não corre, ela abraça essa carga. Presta atenção. Se você deixar a sua carga e passar para sua mulher, ela não larga, ela não fala não, ela abraça essa carga. Ela abraça esse peso, ela abraça essa responsabilidade. E quando ela abraça essa responsabilidade, no mundo espiritual acontece uma coisa. A autoridade que era sua passa para ela. Ela manda em você e você não sabe o porquê. Aí vem uns homens que aparecem por aí. Pastor, glória a Deus, a minha mulher tem um serviço melhor que o meu. Eu vou ficar em casa, vou olhar as crianças e vou deixar ela trabalhar. Ela paga a água, paga a luz, paga as contas e eu vou ficar um homem do lar. Está amarrado, irmão. Isso é do capeta. Eu vou cuidar do lar. Eu vou ficar em casa agora e minha esposa vai trabalhar. Irmãos, eu não estou falando aqui de desemprego. Amém? Que fique bem claro isso aqui. Não é desemprego. Desemprego, você fica 1 mês, 2 meses em casa, mas correndo atrás de trabalho. E você não está trabalhando porque você não conseguiu. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo um camarada que vive nas costas da esposa. Aí eu vou cuidar do lar. Fica lá o camarada cuidando das crianças e a mulher trabalhando. Aí de vez em quando você vê uns homens casados aí andando, rebolando na rua, você não sabe por quê. A esposa está lá na casa dela, na gaveta. Ué, cadê minha calcinha? Estava aqui. Estava aqui. Comprei novinha. Cadê? Falar, capaz que eu esqueci na lavanderia, capaz que alguém pegou no varal. Pegou, o marido levou para dar uma voltinha e esqueceu de tirar. Irmão, pelo amor de Deus. Amém? Homem assume responsabilidade de homem. Quem me entendeu, fala amém. Vamos lá. Eu vou tentar encurtar aqui. Monique. Perdão. Monique. Quando você casou com o Jefferson, acordei ela. Quando você casou com o Jefferson, você casou com ele para ter um homem dentro de casa ou um menino? Um homem. Fábio não, Teca. Quando você casou com o Fábio, você casou com ele para ter um homem dentro de casa ou para ter um menino? Um homem. Mulheres, digam em alto e bom som, quando você, olha para mim para não fazer cara feia. Quando você casou com seu marido, você casou para ter um homem dentro de casa ou para ter um menino? Como é que é? Fala mais alto para ele ouvir. Amém? Ouviram? Amém? Irmãos, hoje o nosso pensamento precisa ser diferente. Hoje, casados, não pedimos para que nossas contas sejam pagas. Nós pagamos nossas contas e também de quem nos pedem para pagar. É responsabilidade do homem. Amém? Responsabilidade do homem. Quando eu e você, irmãos, era criança, os homens, quando eu e você era criança, você e eu, melhor dizendo, era criança, você lembra das suas atividades? Eu sei que tem gente aí que vai ter que puxar lá do fundo, mas puxa aí. Você lembra das suas atividades quando você era criança? Quem aqui andava de bicicleta? Levanta a mão.
Amém. Quem aqui jogava videogame? Levanta a mão. Amém. Tem alguns, quem jogava jogo online? Levanta a mão. Tem alguns que nem dessa época não eram. Não tinha. Irmãos, presta atenção. Paulo, ele diz que quando eu era criança, eu agia como criança, pensava como criança, falava como criança, tinha atitudes de criança. Agora eu sou um homem, e as minhas atitudes têm que ser de homem. Amém? Quem aqui, você andava de bicicleta quando criança? Quem aqui anda de bicicleta até hoje? Todo mundo anda de bicicleta, irmão. Levanta a mão. Você está com medo do quê? Levanta a mão. Vocês andam de bicicleta. Tem gente que está na turma aqui. Quantos quilômetros você anda, Fábio? Hã? Fala aí uma quilometragem que você já andou. Aposentou. Irmão, presta atenção. Tem gente que andava, quando era criança, andava de bicicleta. E anda de bicicleta até hoje. Eu só não ando de bicicleta porque eu não tenho mais a minha. Senão eu estava andando. Quem aqui joga videogame até hoje? Não precisa falar não. Mas joga. Quem aqui joga jogo online até hoje? É adulto, é homem, mas joga. Pastor, mas peraí, essas coisas não são coisas de criança? Não. Quem falou que essas coisas são coisas de criança? Preste bem atenção. Quando se fala para você agir como homem, não quer dizer que algumas coisas irão mudar. Mas tem algumas atividades que não mudam. Não é porque você anda de bicicleta hoje que é uma atividade de criança. Amém? Pelo contrário, os médicos hoje recomendam, olha, faça ciclismo, porque é uma das melhores atividades que tem cardiovascular, para o coração, para o sangue, para a corrente sanguínea. Quem já foi no médico, o médico já receitou essa ideia, esse esporte, isso faz bem para quê? Para a saúde, irmão. Amém? Você jogar videogame enquanto você é homem casado também não tem problema. Jogar jogo online também não tem problema. Pastor, então qual que é o problema? O problema é como você faz essas atividades. Esse é o problema. Irmão, quando você era criança, puxa lá atrás. Quando você era criança, você saía da casa da sua mãe, e esquecia do mundo. Você entrava na casa de um colega ou ficava na rua, no campinho, jogando futebol. Irmão, qual é a responsabilidade de uma criança? Fala comigo, nenhuma. Nenhuma. Tirando a questão de brincar, não tem outra responsabilidade. A Flávia está aqui, a psicóloga. Se ela perguntar para as crianças na escolinha, olha, o que você mais gosta de fazer? O que elas vão responder? Fala, brincar. Fala, brincar. Amém? Elas não têm responsabilidade. Elas saem, elas não pensam em pai, não pensam em mãe, pastor, mas elas pensam em escola. Pensa nada, pensa você que é pai. Elas passam de longe de escola se deixar. A única coisa que pensam é brincar. Entra no mundinho delas ali e esquece. Não bebe, não almoça, se deixar chega de noite em casa. É verdade ou mentira? Pastor, meu menino não é assim. E você quando era criança, como é que você fazia? Hoje não, mas antigamente a sua mãe tinha que ir lá com a vara de marmelo, ou a sua mãe ou seu pai. Ou com a cinta. É verdade ou mentira? É verdade. Porque esquecia. Criança, irmão, não tem responsabilidade com nada. E isso é natural, irmãos? É natural. Criança não tem preocupação. Criança preocupa com pagar a conta? Criança preocupa com pagar a conta? Não. Ela preocupa com casamento? Ela preocupa com filho? Não, nem tem. Ela preocupa com pai e com mãe? Que vai lembrar do pai e de mãe quando ela está lá com o cinto na porta da casa do colega. Vão embora que lá em casa nós vamos conversar. Quem aqui já apanhou de cinto? Levanta a mão. Isso, então você sabe o que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Amém? Irmãos, agora você é homem.
Mulher, você é mulher. Quando os seus amigos chamar para você fazer ciclismo, você pode ir, irmão. Amém? Amém? Mulheres, quando os colegas dos seus maridos chamar eles para fazer ciclismo, deixa os caras ir. Amém? Não proíbe. Mas homens, presta atenção os homens. Quando você for, lembra que agora você é homem. Vá pensando, eu tenho a minha casa, eu tenho minha esposa e tenho meus filhos. Eu tenho responsabilidade com o horário, tenho responsabilidades a cumprir. Eu agora não dependo de alguém, alguém depende de mim. Saia no ciclismo com esse pensamento. Pastor, eu vou jogar videogame. Não precisa falar quem faz isso. Não tem problema, irmão. Mas quando você for jogar videogame, jogue videogame como um... Fala, homem. Você estravou por quê? Está doendo aí a facada? Irmão, quando você jogar, não tem problema, joga, mas joga como um homem. O camarada, quando era criança, jogava 5 horas, 8 horas de videogame. Filho, você é homem, você é casado, tem filho, tem responsabilidade. 1 hora e meia para você é muito. Aí você casado, quer sair da sua casa e esquecer que é casado. Esquecer da sua esposa, larga seus filhos. Está lá passando aperto com os meninos dentro de casa para arrumar, comida para fazer, e você lá. O crianção andando para baixo e para cima, sentado com os coleguinhas jogando videogame. Você lembra quando a sua mãe, eu vou andar de bicicleta, sua mãe falava assim, não pai, não, você, é melhor, sua mãe falava, não, você não vai não. Aí os coleguinhas passavam na janela, ô fulano, vamos? Ah não, minha mãe não quis deixar. Aí você corre cheio d'água, aí chuta a parede, chuta não sei o quê. Pastor, mas e agora que eu sou casado, como é que faz? Dá uma de macho. Chega lá na janela, oi, vamos andar de bicicleta. Ó, não, vou te falar, minha mulher está enchendo o saco aqui, eu tenho que consertar a torneira, eu tenho que arrumar o chuveiro, então não vou sair não, porque senão vai me amolar. Dá uma de machão e fica em casa. Mas faz o que você tem de fazer. O camarada está andando de bicicleta, a torneira está lá 1 mês sem consertar. A horta, o capim está do tamanho desse púlpito aqui, ó. E o cara andando de bicicleta, jogando videogame. Seja um homem. Tem atitudes de homem. Amém? Pastor, mas a minha mulher, eu não vou andar de bicicleta, não jogo bola porque a minha mulher não deixa. Aí é um outro problema, meu amigo. Aí é ela que manda em casa e você está baixando a orelha. Aí já é outro caso. Não é isso que eu estou dizendo. Aí inversão de valores. Aí você precisa retomar o seu sacerdócio dentro de casa. Amém? Irmãos, o homem, ele é sacerdote dentro da sua casa. Se ele não exerce o sacerdócio, ele precisa exercer. Se você quer uma casa, um casamento, uma família, que esteja no altar de Deus, o homem precisa exercer o sacerdócio. Amém? Quem entendeu, fala amém. Eu vou terminar com isso daqui, porque o horário não deixa. Irmão, quando você sair para fazer qualquer atividade, seja responsável. Faça como um homem. Amém? Irmãos, apareceu um jogo online aí, um tal de Free Fire. Irmão, presta atenção. Lembra que eu falei, o problema é a atividade? Não. É como você exerce a atividade. Tem algum problema jogo online? Nenhum. Estou tirando aqui as partes de influência, estou tirando aqui, não estou contando as partes de esoterismo, essas coisas, não. Só essa parte aqui.
Não tem problema. Mas, irmão, quando você for jogar, jogue lembrando, eu sou homem. Eu tenho responsabilidades. Eu tenho responsabilidades dentro da minha casa. E essas responsabilidades, irmão, tem que ser cumpridas. Free Fire, pessoal, para quem não sabe, deixa eu explicar porque eu falei Free Fire, a maioria sabe, alguns sabem. É um jogo online, que é um jogo aonde se tem o avatar, se tem o personagem, que você conecta, joga online com outras pessoas de outros lugares, e é um jogo de guerra, de tiro. Você pega pontos, você guerreia contra o time ou individual, você atira, para você ganhar, você tem que ganhar do outro time, como é de guerra, você tem que matar. Você tem aqueles, quando você atira na cabeça, headshot, não é isso? Headshot. O que é headshot? O camarada atirou na cabeça. Se atirou na cabeça, irmão, até no jogo já era, não tem jeito, morreu. Headshot. Amém? Pastor, e é legal demais. Pastor, lá a gente agacha, lá a gente levanta, corre, pega a arma, junta ponto, faz up no level, né? Aumenta o nível, sobe a classificação, e você está lá. 5 horas, 6 horas, 7 horas. Lembre, irmão, você não é criança, você é homem. Amém? Quem está me entendendo, fala amém. Você é homem. Pastor, mas é o meu lazer. Então, tem esse lazer como homem, irmão. O seu maior lazer é com a sua esposa. Amém? Amém? Quem concorda aqui que o seu maior lazer é com a sua esposa? Ao olho dela, não sei. Dá uma olhada, olha a olhada dela, não sei. Dá uma olhadinha. O seu maior lazer é com a sua esposa. O seu maior jogo é com a sua esposa. Irmão, o seu quarto é o seu campo de batalha. A sua cama é a sua arena de combate. Amém? É lá que você abraça, você agacha, você levanta, você deita, você rola. É lá que é a sua diversão, meu amigo. Como homem. Lá você pega o seu... Lá você pega seu rifle de assalto. Pega as granadas. Lá você rola, você deita, você faz de tudo. Dá tiro para todo lado. Explodiu do outro lado, viu o gemido, headshot, pronto. Ganhou a partida. Fechou. Fechou, irmão. O seu maior jogo, irmão e irmã. Eu estou falando para os homens porque quem tem mais problema com isso são os homens. As mulheres não têm esse problema. Ou pelo menos a maioria. O seu maior jogo é com sua esposa, meu amigo. Mulheres, quando você casou com esse homem que está do seu lado, você casou para ter um homem em casa ou para ter um menino? Ele não escutou, não? Quando você casou com esse homem que está do seu lado, você casou para ter um homem em casa ou para ter um menino? Fala mais alto, irmão, porque eu não estou ouvindo aqui, não. Amém. Um homem. Irmãos, você sabe o que é mulher solteira? Mãe solteira? O que é mãe solteira? Mãe solteira é quando uma mulher engravida do namorado, o namorado vaza fora. Amém? Ou quando a mulher engravida e não tem ninguém para ajudar ela a criar. É mãe solteira, sim ou não? Amém? O que a mãe solteira faz? Pega aquela criança, quem dá comida para ela? Fala a mãe. Fala a mãe. Quem que veste aquele menino? Quem leva para a escola? E homens, acontece um fenômeno na vida de uma mulher solteira, da mãe solteira, que chega um determinado período da vida dela, que ela para, senta, pensa e reflete. Escuta, eu estou criando esse menino sozinho.
sozinha. Eu estou gastando dinheiro, estou comprando roupa, estou pagando aluguel, tá difícil. O que essa mãe solteira faz? O que essa mãe solteira faz? Traz um homem para dentro de casa, porque falta um homem. Irmão, se você dentro da sua casa age como criança, pastor, a minha esposa sabia que quando eu casei eu era assim. A minha esposa sabia que eu era extrovertido. Irmão, você pode ser extrovertido, amém? Você pode ser alegre, brincalhão, e ainda assim ser homem. Quando chegar a hora de ser homem, você age como homem. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de agir como um menino. Se você age como menino, irmão, a sua esposa acabou de dizer, quando eu casei para ter um homem em casa, não um menino. Irmão, se ela tem criado um menino desde o dia que ela casou com você, fique esperto, porque uma hora ela vai parar, sentar, refletir. Eu preciso de um homem dentro de casa. Eu estou cuidando sozinha desse menino. Irmão, tenha atitude de homem. O camarada sai para jogar bola e esquece que tem mulher em casa. Sai para jogar bola e esquece que tem filho. Você vai ter problema. Quem que conhece hacker? E eu vou encerrar com isso daqui porque a hora não vai deixar eu terminar o que eu quero. Quem conhece hacker? Hacker, irmão, é aqueles caras que entram em banco, entra em computador, hackeia, rouba conta, rouba conta de jogo, rouba conta de tudo. No seu jogo, irmão, seu jogo online, eu vou pegar o Free Fire aqui de base, você tem uma conta, você tem um avatar, você se conecta com ele. Amém? Se um camarada entra nessa conta e hackeia a sua conta, o que vai acontecer com o seu avatar? Já era, perdeu. Irmão, na sua vida, a sua conexão é com a sua esposa. Cuidado com os hackers que aparecem. Porque se um hacker conecta a sua esposa, já era a sua conta. Já era a história, já era a criação. Já era o que você fez, o que você deixou de fazer. Já eram os seus pontos. Amém? Quando você estiver jogando, pensa nisso. Os jogadores de Free Fire em plantão. A sua mulher com a criança no colo, com a casa para arrumar e você lá no jogo. Ela te esperando no quarto e você na sala, o bonitão lá, com o celular na mão, jogando Free Fire. Fique esperto. Pastor, mas é legal demais, você tem que vir. Dá tiro para lá, dá tiro para cá. Pois é, se hackear a sua conta, o hacker vai também dar tiro para lá, vai dar tiro para cá, para todo lado. Pastor, mas eu agacha, levanta. Pois é, o hacker também vai agachar e vai levantar. Cuidado. Cuidado. Pô, mas eu subo de nível lá, muito legal. Irmão, se você não tomar cuidado, você vai subir de nível rapidinho. Se você precisa de 100 pontos para você subir de level no Free Fire, preocupa não, que toda vez que você jogar, se você precisa jogar 100 vezes, 10 vezes para conseguir 100 pontos, toda vez que você jogar, você vai conseguir 100 pontos em cada partida. Ah, é, pastor, por quê? É técnico do jogo? Vai hackear? Não. É porque cada vez que você jogar vai ser 50 pontos, 100 pontos a mais. 50 em cada galho. 50 no chifre da direita e 50 no chifre da esquerda. Aí você sobe de corno chifrudo para chifrudo mor. Sim, ó.
Irmãos, isso é sério. Eu não vou conseguir completar o que eu queria aqui, mas eu espero que o Espírito Santo, ele tenha trabalhado no seu coração a respeito do seu casamento. Tenha Deus no centro do seu casamento, irmãos. Marido, se você quer ir para a direita, a sua esposa quer ir para a esquerda, vai dar errado. Deus tem que direcionar vocês. E para encerrar, mulheres, agora eu deixo uma palavra final para vocês. Mulheres, você tem que entender o seguinte: biblicamente falando, quem tem que ordenar a casa, direcionar a casa, comandar a casa, é o homem. Entenda isso. Ministerialmente falando, o homem tem que estar na sua frente. O que eu falei? Ministerialmente falando, o homem tem que estar na sua frente. Pastor, eu tenho orado por meu marido, para ele converter, agir como um homem de Deus, vir na igreja, trabalhar no ministérios. Eu tenho orado para ele, para ser um líder de célula, para progredir no reino de Deus, para crescer no reino de Deus. Irmã, você ora, Deus ouve a sua oração, o camarada começa a vir, começa a agir, Deus começa a trabalhar na vida dele. Quando o cara começa a te passar, você sente medo e trava ele. E é a pior coisa que você faz. Você precisa entender que na sua vida ministerial, o seu marido, ele tem que estar na sua frente. Ele tem que estar, porque a carga maior é para quem, irmãos? É para o marido, não é para a esposa. Então, quando você estiver orando, Deus faz a obra. O seu marido chegar cansado em casa e deitar no sofá, nossa amor, estou muito cansado hoje. Irmã, chega nele e fala, você está cansado? Glória a Deus, eu já preparei seu banho, já passei sua roupa, está aqui a toalha. Vai lá, veste a roupa e vamos para a igreja. E quando o seu marido, irmã, estiver na sua frente ministerialmente, fazendo mais do que você, orando mais do que você, trabalhando mais que você no reino de Deus, acompanhe ele. Não tem um espírito de murrinha agarrado na sua vida. Pastor, o que é isso? Que espírito novo é esse? É aquele, irmão, que a mulher ora para o cara. O cara, quando começa a passar, ela fala, o marido, vamos para a igreja. Não, hoje eu tenho casa para arrumar. Vamos para a igreja hoje, amor. Vamos lá, que agora eu estou fazendo igual você está fazendo. Não vou não, tadinho das crianças. As crianças têm que ficar aqui em casa. Irmão, você orou para o miserável converter, fazer a obra. O cara está te passando e agora você está travando o cara. Ajuda Deus. Dá uma mãozinha. Deus está fazendo a obra. Quando Ele estiver fazendo a obra, irmã, presta atenção as irmãs. Quando Deus fazer a obra, ouvir a sua oração, o seu marido, por obrigação ministerial e bíblica, ele vai te passar. Ele tem que te passar. Pastor, meu marido ainda está lá atrás. Amém. Então guarda isso que eu estou dizendo, que quando ele te passar, porque isso vai acontecer, se Deus estiver no centro do seu casamento, da sua vida familiar, quando isso acontecer, você vai acompanhar ele. É porque você está acostumado a arrastar ele te acompanhar. Mas tem que chegar a hora, mulher, que ele que vai tomar a direção e você que vai acompanhar ele. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Aleluia. Isso. Fica de frente aí para sua esposa. Pode ir lá, João. Pode ir lá. Depois a gente faz louvor. Fica de frente para sua esposa. Isso. Isso. Você vai orar por ela e por ele agora. Feche os seus olhos. Irmão, você ora com afinidade. Você ora com poder e graça.
para a vida de discípulo, para a vida de pastor, para a vida de pastora, para a vida de líder, e tem gastado pouco tempo de oração para o seu marido, tem gastado pouco tempo de oração para a sua esposa. Eu ia entrar aqui e falar a respeito de você fazer um jejum uma vez no mês, pelo menos, para o seu marido, para a sua esposa. Não precisa nem falar, mas que isso fique no seu coração. Qual foi o último jejum que você fez para o seu marido? Qual foi o último jejum que você fez pela sua esposa, pelo seu casamento? Irmão, você nem lembra. Ou tem alguns que nem sequer fez. Ora com intensidade nessa noite. Você vai fazer uma oração pela sua esposa. Você vai fazer uma oração para o seu marido nessa noite. Deus querido, Deus amado, Pai, que o Senhor possa, meu Pai, agir, meu Deus querido, nesse casal. Pai, essa noite, ó Deus, é uma noite de graça. Deus, essa noite, ó Pai, é noite de conquista. Pai, não uma conquista, Senhor, meu Pai, ministerial, não uma conquista acadêmica, não uma conquista financeira, mas, Pai, é uma conquista conjugal e familiar. Meu Deus, que nesse coração desse homem, no coração dessa mulher, meu Pai, possa nessa noite, ó Deus, um agir diferente do Senhor, a qual eles venham ser maridos diferentes, esposas diferentes. Pai querido, que venha assim, aonde o Senhor venha ser o centro do casamento, da família. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, trabalha no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Cássia e Edna. Amém. Irmãos, pode se sentar um momento? Eu queria chamar a Cássia e a Edna aqui na frente. Nós vamos passar para uma outra parte dessa reunião de casais. Irmãos, lembrando, essa rede é uma rede de casais, é uma reunião de casais, amém? Amém? A linguagem é diferente, a conversa é diferente e o tempo também é diferente. As nossas redes de casais são de 2 em 2 meses, tem hora que são de 3 em 3 meses. Pode vir cá, Ed. Se você quiser ficar aqui embaixo por causa do... Tá? São de 3 em 3 meses. Então, o tempo, ele é um pouco mais extenso que os demais. Amém? Amém? Conto com a compreensão de vocês. Nós vamos estar fazendo alguns sorteios aqui, irmãos. Logo depois que elas terminarem, eu volto com a palavra. Tá? O casal vai estar pegando um número por casal. Tá? Não vai ser um para cada um, vai ser um número por casal. Já passou ou vai passar? Vai passar? Passa rapidinho aí. Em nome de Jesus. Isso. Bruno, você e o Washington pode ajudar a passar, fazendo favor? Para agilizar. É um por casal, tá? Isso, a Cássia lá atrás. Pega a Cassinha lá atrás. Esse é o de sorteio. É vocês que vão fazer aqui. Glória a Deus. Amém? Gente, vai ter vários sorteios, né? Brindes. Quem quer ganhar um almoço lá no Sandré, levanta a mão. Ih, ninguém quer ganhar, não. Fala, chama eu. E, nossa Deus, mas ninguém vai almoçar, não, gente. Ó, tem muita coisa boa. Tem a Damaris que faz maquiagem. Tem a Edna Nunes que faz sobrancelha. Não sei se vocês conhecem, né? Então, nós vamos dar umas coisas